Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o acadêmico Christian Trombini da Silva, da turma de Licenciatura em Física FLC 9036, comandada pela doutora Regiane Drabeski, da Universidade Leonardo da Vinci, e vim introduzir o nosso trabalho da disciplina de Termodinâmica e suas aplicações, que tem por título Máquinas Térmicas e seus princípios de funcionamento. Esse trabalho foi realizado pelos acadêmicos Clemerson Albino Lisboa, que aqui na apresentação ficou com a parte conclusória do trabalho, a acadêmica Fernanda Câmara, que ficou responsável pela fundamentação teórica, e o acadêmico Wallace Jesus de Amorim, que irá trazer para a gente os resultados e discussões obtidos pela nossa pesquisa. E é claro, eu, Christian, que fiquei com um resumo inicial e introdução desse paper. Basicamente, a termodinâmica é a ciência que lida com processos que envolvem mudanças de estado e transferências de energia. Ela desempenha um papel crucial em várias áreas, do nosso dia a dia e na nossa vida, como em máquinas térmicas e previsões meteorológicas. Além disso, é amplamente aplicada em escalas maiores, como em automóveis, em processos de combustão, turbinas de avião, usinas termoelétricas, até na geladeira da nossa casa, em muitos outros campos. Para compreender um pouco da amplitude das aplicações, é fundamental ter uma compreensão sólida do que é exatamente a termodinâmica, como ela opera e onde, no caso, ela é utilizada. Nesse trabalho, nós buscamos explorar os principais tipos de motores que dependem da termodinâmica, discutir a natureza do calor e a fundamentação da primeira e da segunda leis da termodinâmica. Então aqui estão as palavras-chave aqui do nosso trabalho, E dando sequência aqui na introdução. As máquinas térmicas desempenham um papel muito importante na engenharia e na física, devido à sua capacidade de converter calor em trabalho de forma eficiente. Essas máquinas têm sido impulsionadoras do crescimento social e econômico desde o início da Revolução Industrial, que foi o início das máquinas até os dias de hoje. À medida que as novas tecnologias surgem, elas exercem uma influência significativa na maneira como usamos e compreendemos a energia. Nesse nosso trabalho, o foco principal foi investigar os fundamentos das máquinas térmicas, que envolve a exploração desde seus primórdios históricos até a compreensão dos conceitos fundamentais que regem o seu funcionamento. Em suma, nós estamos analisando como essas máquinas empenham e continuam a desempenhar um papel essencial na formação de calor em trabalho útil, impulsionando o processo tecnológico e econômico. A segunda lei da termodinâmica estabelece limites para essa conversão, apontando que sempre haverá alguma perda de energia térmica nesse processo. Entender esses princípios é muito importante para a gente conseguir otimizar a eficiência dessas máquinas e abordar os desafios atuais, como a sustentabilidade energética e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Em resumo, bem resumido, nesse trabalho, ao pesquisar e estudar a complexidade desses sistemas, consideramos as implicações ambientais e econômicas do uso das máquinas térmicas nesse fim. O objetivo final é explorar os princípios fundamentais dessas máquinas térmicas, desde a sua origem até as aplicações modernas. Ao fazer essa exploração qualitativa, não só aprofundamos a nossa compreensão sobre como a energia térmica é convertida, mas também nos inspiramos a refletir sobre os desafios e as oportunidades futuras na engenharia de energia. Isso envolve considerar como podemos lidar com as questões ambientais e sociais relacionadas ao uso dessas máquinas e como poderemos melhorar a eficiência energética em um mundo em constante evolução. Bom, então essa seria a minha parte. E agora deixo a palavra com a minha colega Fernanda. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, meu nome é Fernanda Câmara. Eu vou falar um pouquinho sobre as máquinas térmicas para vocês. Em 1702, Thomas Savery foi o primeiro criador a ter uma máquina térmica que trabalhava com vapor, usando a queima do carvão para retirar águas de profundidades grandes. E com o tempo, isso foi se aperfeiçoando e eles foram melhorando os mecanismos dentro dessas máquinas para que pudesse ser tirado a água de uma profundidade maior e ser lançado a uma altura maior ainda. Com a Revolução Industrial, ali no final dos anos de 1700, início de 1800, essa questão das máquinas térmicas, as máquinas a vapores, o transporte de trens a vapores, foi muito utilizado, principalmente para poder acompanhar todo o crescimento que a gente tinha nessa época. E o Thomas Savery foi o
precursor dessa época e foi ele que trouxe então o berço para que eles pudessem então melhorar as ideias dele. Ele mesmo teve algumas melhorias enquanto estava em vida ainda, e depois ele foi exemplo para muitos outros que vieram depois. Olá pessoal, meu nome é Wallace Amorim. Eu vou estar apresentando aqui para vocês um pouco dos resultados que a gente obteve em nossas pesquisas referente ao trabalho aí de máquinas térmicas. Bom, máquinas térmicas, elas são dispositivos que convertem energia térmica em trabalho mecânico, seguindo os princípios da termodinâmica. Elas desempenham um papel fundamental em uma variedade de aplicações, desde motores de carro até usinas de energia. O funcionamento básico de uma máquina térmica pode ser resumido nas seguintes etapas. Primeiro, temos a injeção de calor. Nesse processo é feita a adição de calor a uma substância de trabalho, geralmente um gás, em uma parte da máquina chamada de câmara quente. Esse calor pode ser fornecido através da queima de combustível, energia elétrica ou outras fontes. Segundo, a gente temos a parte de expansão. A substância de trabalho é aquecida e, portanto, se expande, gerando pressão. Essa expansão é controlada e dirigida para realizar trabalho mecânico. Em motores de combustão interna, essa etapa ocorre quando o gás em expansão empurra o pistão. Terceiro, temos a própria realização do trabalho. Na câmara quente é feita a expansão do gás, sobre uma superfície que é usada para realizar o trabalho mecânico. Por exemplo, os motores a vapor, a expansão empurra um pistão que está conectado a um eixo gerando rotação. Por último, a gente temos aqui a rejeição do calor. Após a realização do trabalho, a substância de trabalho é resfriada e enfraquecida e direcionado para a câmara fria da máquina. Nesse estágio, o calor liberado para o ambiente, completando o ciclo. E após todo esse processo, temos aí a repetição de novo desse processo, Bom, com isso, a gente pode dizer que as máquinas térmicas, elas operam com base em dois princípios termodinâmicos fundamentais. A primeira lei da termodinâmica, que afirma que a energia total de um sistema é conservada. E a segunda lei da termodinâmica, que estabelece que o calor sempre flui naturalmente de uma área quente para uma área fria. Isso impõe limitações à eficiência das máquinas térmicas, que não podem ser 100% eficientes devido às perdas de energia na forma de calor residual. Máquinas térmicas desempenham um papel crucial na indústria e no transporte, tornando possível a conversão de calor em trabalho útil e impulsionando muitos aspectos da vida moderna. Então, praticamente, esse é o funcionamento de uma máquina térmica. Aqui, praticamente, eu tenho uma animação feita de como é realizado esse trabalho que eu acabei de explicar, onde é feita a injeção de um calor. Aqui temos um pistão em que controla a entrada e também a saída dessa substância. Vocês podem notar que assim que a substância entra, há-se uma expansão da câmara. Após o pistão fazer a realização do seu trabalho aqui, é feita uma determinada compressão. E nessa compressão, esse ar, o pistão desce de novo, realizando esse trabalho. E depois esse ar que é desprezado para fora. Agora, pessoal, vou estar dizendo para vocês algumas máquinas térmicas que a gente trouxe aqui de exemplo, A primeira delas é uma que praticamente toda casa tem, que praticamente é a geladeira. A geladeira, ela é, como disse, uma máquina térmica que utiliza um ciclo de refrigeração semelhante ao ar-condicionado. É um refrigerante que é comprimido, aquecido e liberado no ambiente externo, onde dissipa o calor. O refrigerante, que nesse caso é um gás, um líquido, dependendo da geladeira, ele é expandido, causando resfriamento e absorção de calor no interior da geladeira, mantendo assim os alimentos frios ou na temperatura que tiver lá configurado a geladeira. O nosso segundo exemplo é o ar-condicionado, que ele praticamente utiliza, de certa forma, o mesmo princípio aí da geladeira, onde que o ar-condicionado, ele controla a temperatura e a umidade do ar do ambiente. O seu funcionamento é através de um ciclo termodinâmico chamado ciclo de refrigeração de compressão de vapor. O ciclo começa com a compressão de um refrigerante gasoso, ou seja, nesse caso ele usa um gás, aumentando a sua temperatura e pressão. O gás aquecido é então dissipado no ambiente externo, onde ele libera o calor. O refrigerante resfriado é pressurizado e expandido, reduzindo sua temperatura e pressão. O gás passa por um vapor, onde absorve o calor do ar interno, resfriando. O ciclo se repete, mantendo a temperatura interna controlada.
Temos aqui também o motor a combustão, como eu disse lá no início, dele não poderia faltar, né, aqui no nosso exemplo. Os motores de combustão, a grande maioria deles são usados nos automóveis, em que ele converte a energia química de combustível, geralmente gasolina ou álcool, em energia mecânica. A combustão do combustível em um cilindro gera gases de alta pressão, empurrando o pistão. Esse movimento linear é convertido em rotação por meio de uma biela e uma árvore de manivelas. O movimento rotativo é usado para alimentar as rodas do veículo, realizando o trabalho mecânico. Praticamente ele é o exemplo, acho que mais simples aí de uma máquina térmica. Desde tempos primórdios, quando se usou ali a máquina a vapor, esse princípio de funcionamento, trabalho do motor a combustão é o exemplo mais clássico aí que a gente tem. Aqui temos uma outra animação praticamente de como funciona, né? A injeção aqui da substância, a substância é comprimida, depois é feita uma queima e depois, quando a queima é realizada, é gerada uma nova pressão e aí depois esse gás, né, que é produzido por aquela queima, sai por um outro orifício aqui. Bom, temos agora o secador de cabelo, né? Um utensílio aí bastante utilizado aí. O secador de cabelo é um dispositivo que converte eletricidade em calor para secar cabelo. Ele possui uma resistência elétrica que gera calor quando uma corrente elétrica passa por ele. O ar é sugado pelo aparelho, passa sobre a resistência aquecida. O ar aquecido é expelido para secar o cabelo, evaporando a água presente nos fios. E por último temos o nosso querido micro-ondas, né? Nosso pequeno aí, mini reator aí. Bom, e o funcionamento do micro-ondas, ele praticamente é um forno que ele utiliza micro-ondas para aquecer alimentos. Um magnetron gera micro-ondas, agitam as moléculas da água nos alimentos, gerando calor por fricção molecular. Isso aquece a comida rapidamente, tornando-a uma máquina térmica eficiente para o aquecimento dos alimentos. Bom, pessoal, esse foi o resultado aí que a gente obteve em nossas pesquisas através de máquinas térmicas. Existem diversas outras máquinas, tá? É porque aqui, como a gravação não pode ficar muito longa, e também a apresentação, de certa forma, né, para não ficar muito longa, a gente trouxe as máquinas térmicas praticamente essenciais que a gente utiliza aí do nosso dia a dia. Bom, espero que vocês tenham gostado e até mais. Olá, o meu nome é Clemerson Lisboa. Como já foi dito anteriormente, tendo em conta os fatos apresentados, podemos concluir que a termodinâmica é fundamental para o funcionamento do mundo como o conhecemos hoje. O uso dela, através das máquinas modernas, revolucionou a indústria e alavancou a ciência e a tecnologia. É através dessas máquinas que conseguimos, por exemplo, manter alimentos congelados por vários meses, como no caso dos refrigeradores, dos freezers e das geladeiras. Graças ao uso dessas máquinas térmicas é que nós podemos também, por exemplo, aquecer alimentos de maneiras muito mais eficazes, como no caso do micro-ondas, né, que aquece o alimento de dentro para fora, através de ondas eletromagnéticas. Isso proporciona um melhor cozimento, um melhor assamento do alimento do que através dos métodos convencionais, né? Aquecendo ali através do fogo em panela, entende? Então, assim, o micro-ondas, o secador de cabelo, motores a vapor também são de suma importância, né? Tem um papel muito grande nessa questão, porque foram através deles, eles foram os pioneiros, né, da explosão de automóveis que veio a ocorrer décadas depois. Porém, nem tudo são rosas. A invenção das máquinas térmicas, apesar de terem tido sim um grande impacto positivo na sociedade nos dias atuais e de forma geral, também trazem consigo um grande problema. No caso, um dos maiores, um dos principais problemas que elas causam é a grande emissão de CO2, né? As indústrias na fabricação de carros, de automóveis, de motores, de peças térmicas, isso acaba produzindo muito CO2, muito gás carbônico na atmosfera, o que alavanca ainda mais, intensifica ainda mais o aquecimento global e traz consigo grandes problemas socioeconômicos e ambientais principalmente. O trabalho estudado foi de origem qualitativa, abordando a coleta de dados descritivos diretamente da situação estudada.